palavra, na verdade seria mais de uma palavra, né? Seria uma espécie de ensino para a igreja a respeito da Arca da Aliança. Nosso ministério, ele se chama Ministério Assembleia de Deus, a Arca da Aliança. E eu sei que muitos dos irmãos que aqui estão, e os irmãos que nós congregamos juntos já há algum tempo, tem esse desejo de aprender um pouquinho sobre a Arca da Aliança, do porquê o nosso ministério se chama Arca da Aliança, o que simboliza a Arca da Aliança, né? E eu já havia colocado esse desejo no meu coração, mas eu fiquei assim meio quietinho. Eu falei: Senhor, quando eu fui parar para estudar, irmãos, eu vi que o Antigo Testamento, no geral, ele é muito complexo, né? Eu tenho esse desejo no meu coração, e eu creio que em breve o Senhor vai preparar de estar fazendo teologia, de estar cursando, me aperfeiçoando um pouquinho mais para trazer para os irmãos. Mas a gente sabe que hoje em dia o conteúdo ele é acessível a todos, né? A gente tem o benefício da internet, que a gente sabe que é uma excelente ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Cabe a nós, é como se fosse uma arma na nossa mão, você que decide o que você faz com ela. Então, através da internet, nós temos também a possibilidade de aprender um pouco mais sobre a palavra, de buscar, né? E eu comentei com a Tamires, com alguns irmãos, falei: nossa, eu tinha um desejo de trazer para a igreja um breve estudo sobre a Arca da Aliança. Mas eu não queria trazer assim num estudo, né? Somente chegar aqui às 7h30 e sair falando, né? E explicando, porque são muitos detalhes sobre a Arca da Aliança. Mas eu fiquei com medo, irmãos, porque eu nunca dei estudo para ninguém, né? A gente é iniciante na obra do Senhor, a gente caminha com o Senhor já há 20 e alguns anos, se for contar todos os tempos, mas a gente sempre se visualiza como um aprendiz. Mas eu creio, irmãos, hoje eu quero trazer um começo dessa história sobre a Arca da Aliança. Eu espero que a igreja, receba da parte do Senhor essa orientação, porque nós estamos chegando no nosso primeiro aniversário, né? É o primeiro aniversário da Assembleia de Deus, a Arca da Aliança, no Cidade Nova, né? E às vezes os irmãos alguém às vezes vem visitar o ministério, ou até mesmo nós que já estamos aqui há um ano. Quando nós olhamos para essas duas asas, elas não estão aqui aleatoriamente, elas têm um propósito, né? E a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus, ela simboliza a presença de Deus. Então eu creio que nós estamos num lugar onde habita a presença de Deus, né? E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Eu espero que o Senhor me dê a sabedoria exata para transmitir para a igreja. Eu creio que o Senhor é quem dará, né? E para que juntos a gente aprenda um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. E, irmãos, a direção do culto é o Espírito Santo quem faz. Sempre foi assim aqui nesse lugar. Talvez a gente possa iniciar aqui com uma pregação a exemplo de um ensinamento, e o Senhor pode mudar tudo a qualquer momento. Então fica ligado aí, fica em espírito de oração, né? Porque se você veio receber algo da parte do Senhor, você pode ter certeza que você vai receber, né? Você vai receber a resposta. Só que às vezes a resposta ela vem através da palavra do Senhor, que ela é a maior da profecia. Você tem que estar ligado para receber a orientação do Senhor através da palavra dele também, né? Não só através de uma profecia de dedo apontado, né? Às vezes a palavra do Senhor ela vem a nós como uma revelação, como uma profecia, mas é através da palavra, né? Cabe a nós entendermos e compreendermos o que o Senhor tem para nós. Amém? Nós vamos estar fazendo uma leitura breve, os irmãos já vão se assentar, aqui no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 10. Êxodo, capítulo 25, verso 10. E eu quero deixar, irmãos, aberto aqui. Não é porque eu estou numa ministração
se os irmãos quiserem perguntar algo, em especial nessa noite, eu deixo aberto para a igreja, amém? Se os irmãos quiserem perguntar algo, erga sua mão, pode perguntar, nós vamos aprender juntos. O que eu não souber, a gente acessa aqui, acessa ali e tira a dúvida junto, amém? Mas eu espero, eu creio que o Senhor irá falar conosco através dessa palavra nessa noite. Êxodo capítulo 25, amém? Os irmãos acharam? Glória a Deus, vamos ler aqui então. Verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora, a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar nessa noite. Fique confortável aí no seu lugarzinho. Esse frio é meio difícil, né? Ficar confortável. Mas vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Bom, irmãos, muitos se questionam sobre o porquê da existência da Arca da Aliança, né? E o porquê o Senhor constituiu a Arca da Aliança para o seu povo, que era o sinal da presença de Deus em meio ao seu povo. Para isso, irmãos, é necessário a gente voltar um pouquinho, né? Voltar desde quando o povo de Israel é retirado do Egito. Se a gente fosse fazer um estudo completo, esse estudo seria desde lá de Abraão, né? A gente teria que vir puxando desde Adão e Eva, trazendo, passando por Abraão, para depois chegar a Isaac, Jacó e assim. Mas assim, recentemente aqui no contexto da Arca da Aliança, foi na época em que o Senhor havia resgatado o seu povo das mãos do Egito. Os irmãos conhecem essa passagem, né? Deus envia as 10 pragas do Egito, a Faraó foi relutando, até que o povo saiu, o Senhor tomou para si o seu povo de volta, e em meio ao deserto eles caminharam rumo a Canaã. Só que tem um porém, igreja. Aqui, antes de entrar nos detalhes sobre a arca, o detalhe está aqui na Bíblia, né? Isso que é o mais interessante. Quando a palavra de Deus fala em côvados, os irmãos aqui, alguém sabe o que significa côvado? Ninguém sabe a medida de côvado, o que significa? Não? Côvado nada mais é do que essa medida aqui entre o punho e o cotovelo. Então, esse entre o punho e o cotovelo do ser humano é um côvado.
Essa é a unidade de medida que eles usavam naquela época. Então por isso que a palavra de Deus cita muitas vezes sobre côvados, né? Uma cova de tantos côvados. Eu acho que até a origem da palavra cova deve ter vindo disso, né, pastor? Acho que se a gente for aprofundar, porque tem muito a ver, né? Então o côvado seria a medida do punho ao cotovelo. Então aproximadamente ali a arca teria 1,20 m, que são 4 côvados. Mas esse não é o detalhe, igreja, que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Eu quero trazer o porquê o Senhor criou, porque o Senhor, Ele trouxe à vida a Arca da Aliança, porque não existia a Arca da Aliança. O povo havia acabado de ser resgatado do Egito após 500 anos de escravidão. Ou seja, pelo menos 5 gerações já estavam no jugo da servidão no Egito. Já estavam vivendo sobre o jugo de Faraó como escravo. O povo de Deus estava escravo no Egito. E o Senhor vem e resgata esse povo e promete para eles uma nova terra, que mana leite e mel. E esse povo, através de Moisés, que foi escolhido pelo Senhor para cumprir essa missão, né? Só trazendo um adendo aqui, Moisés, quando foi chamado, ele também, assim como muitos de nós, ele falou: por que eu, Senhor? Por que eu? Eu não sei falar, eu não sei me pronunciar, eu sou pesado nas palavras, eu sou gago. Mas o Senhor chamou Moisés, e Moisés cumpriu a missão que o Senhor havia colocado, porque Deus se apresenta a Moisés e fala: Moisés, não temas, eu, o Senhor, diga que o eu sou te enviou. Então, igreja, isso é o mais interessante. Não é sobre o que nós sabemos fazer, é sobre quem nos mandou fazer, né? E quando nós chegamos, nós estamos em algo, ou nós somos enviados para cumprir algo que o Senhor nos manda, mais importante do que nós sabemos fazer, sim ou não, é quem nos mandou fazer. E quando bateu o medo de fazer, o medo de evangelizar, o medo de cantar, o medo de pregar, lembre-se disso: o eu sou mandou, e Ele se responsabiliza por nos enviar. A responsabilidade é do Senhor, agora cabe a nós cumprir o ide dele, né? Mas amém. Então o povo ali havia saído do Egito. Os irmãos bem conhecem a história, né? O povo, é uma passagem linda, maravilhosa do Antigo Testamento, quando o povo se depara com o mar e Faraó atrás com seus cavaleiros, e ali Moisés estende o cajado e toca na água, e o mar se abre, o povo passa. É maravilhoso, você vê a provisão de Deus, Deus agindo no meio do povo. Mas e depois? Muita gente se prega, muita gente se fala sobre isso. Mas Moisés, irmãos, enfrentou uma dura batalha no meio do deserto. A palavra fala, irmãos, que eram aproximadamente 3 milhões de pessoas, contando mulheres, né, crianças, idosos, que na conta oficial não eram contados. Acho que eram 600 mil homens, só que cada homem tinha sua família, tinha seus filhos, tinha seus pais. Então era aproximadamente 3 milhões de pessoas. E agora imagine conduzir esse povo em meio ao deserto. Um povo que estava debaixo de um jugo de escravidão, estava. Mas lá no Egito eles tinham alimento dos seus senhores, eles tinham trabalho rotineiro, eles tinham roupas para se vestir. E aí que começou a murmuração do povo. E vindo para cá, irmãos, para a igreja hoje, né? Eu com a Tamires no carro, eu ouvindo uma palavra, eu falei: Senhor, o povo estava numa travessia que era para durar 40 dias. E ali eles passaram 40 anos. E os irmãos sabem quantas pessoas dessas 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, quantas delas entraram na terra prometida? 2. Josué e Caleb. Sabe por quê? Por conta do peso da murmuração.
Já pensou em 3 milhões de pessoas, somente 2 que não abriram mão? Caleb, ele não abriu mão da herança que ele tinha. Em todo tempo ele falou: eu tenho uma herança, eu vou chegar na terra prometida, que o nosso Deus prometeu. E em nenhum momento Josué e Caleb questionou, duvidou da promessa que Deus tinha. Só que nós já temos um grande ensinamento. Mas ainda assim, o Senhor, como tendo compaixão do seu povo, lá no início, logo após a travessia do Mar Vermelho, o povo começou a questionar Moisés e falar: Moisés, que Deus é esse que a gente tem que adorar? Nós não sabemos adorar Deus que a gente não vê, porque até então, irmãos, eram 500 anos presos no Egito, vivendo no Egito, cultuando a deuses que eles viam. Era o deus cachorro, o deus Anubis, era a deusa Ísis, era o deus Sete, era o deus Horus, que era o sol, tinha o Dagon, que era metade homem, metade peixe. Eles acompanhavam os seus senhores, porque até então todos eram escravos, mas eles acompanhavam os seus senhores a cultuarem os deuses deles. Então muitos cresceram acreditando verdadeiramente naquilo que eles viam. Imagina, quantos de nós aqui não nasceu em berço evangélico? Veio da trajetória cristã católica, veio da trajetória espírita, veio de descendência como é que chama? Espírita kardecista. É o mesmo exemplo, igreja. Quantos de nós eram ateus e se converteram ao nosso Senhor Jesus? Vocês entenderam o poder que o nosso Deus tem de trazer pessoas que nunca tiveram experiência com Deus, talvez na sua infância inteira, no início da sua vida adulta? Muitos se achegam ao Senhor já na terceira idade. E é esse o papel da igreja, de receber essas vidas, essas almas, e cuidar, apresentar quem é o nosso Deus. Não culpe, irmão, quando alguém vier do mundo para dentro da nossa igreja, talvez com um hábito que para nós possa parecer escandaloso, ou porque talvez ele fale e quando ele se assusta ele ainda manda um Nossa Senhora, de medo. Já viu aquelas pessoas que não perdem o hábito? Nossa Senhora, não sei o quê. É uma vida inteira vivendo. Às vezes vem de geração de tataravó, bisavó, avó, pai, mãe. Aí a pessoa chega e não sabe, irmãos, é tudo muito novo. É como aquele povo naquele deserto, era tudo novo. Eles sabiam adorar deuses que eles viam, deuses que eles enxergavam. Cada deus tinha o seu próprio templo no Egito. Então o Senhor chama Moisés no monte e fala: Moisés, eu preciso ser adorado por esse povo. Ensine a esse povo que me adore. E Moisés ali com o Senhor, ele fala: Senhor, o povo não sabe te adorar. O povo quer adorar, mas eles não sabem, eles não veem, eles não têm noção de como adorar. E ali o Senhor faz uma nova aliança com Moisés e o povo dele, e estabelece a criação do tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era um templo móvel. Era um templo que ele era levantado em meio ao arraial, né? Porque o povo ele peregrinou no deserto por 40 anos. Então era um tempo acampado, daqui a pouco caminhava mais um pouco, acampava em outro lugar, mas a estrutura do acampamento sempre era a mesma, né? Tanto que saiu as 12 tribos do Egito, né? Que representavam os 12 filhos de Jacó, né? Tribo de Levi, tribo de Benjamim, tribo de e aí vai. Daqui a pouco eu vou começar a errar os nomes aqui, melhor nem citar tudo. E o Senhor dá o direcionamento a Moisés e fala para ele: Moisés, eu preciso que seja feito um tabernáculo, ou seja, um templo de adoração ao meu nome, onde o meu povo me cultuará. Aí aqui, irmãos, entram vários e vários detalhes. Se os irmãos forem ler a palavra do Senhor aqui em Êxodo,
os irmãos vão ver que a partir do capítulo 25, tem a descrição da mesa, o candelabro, as cortinas do tabernáculo, no verso 26, né? O véu, o reposteiro e as colunas. Mas aqui, no capítulo 26, no verso 1, a palavra vem nos falar aqui, ó: farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura, carmesim, com querubins, e farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, ou seja, 28 antebraços. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. E aqui segue, irmãos. Depois lá na sua casa você vai ler Êxodo 25, 26, 27. Vai falar sobre o altar do holocausto, onde era oferecido o sacrifício. E sabe qual que é o mais interessante disso tudo? Tudo apontava para a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro. Mas voltando aqui, para não perder o fio da meada, irmão, sobre a Arca da Aliança, Deus chega para Moisés e dá essa instrução. Inclusive Deus fala: no meio do arraial terão 2, nos quais eu já direcionei. E quando Moisés volta do Monte Sinai, ele chega no acampamento, lá estavam os 2 que o Senhor havia preparado já. Quando ele se achega para falar com eles, eles já sabiam, porque eles já tinham tido a direção do Espírito Santo, do Espírito de Deus, para fazer também o tabernáculo, né? Então, irmãos, é algo bem complexo. Eu estou passando bem por cima para que os irmãos tenham noção, tá? Do porquê surgiu a Arca da Aliança. Então, dentro desse tabernáculo, o Senhor ordenou que deveria ser construída uma arca da aliança, uma arca do testemunho, que também é chamada, né? Ou arca do concerto. Olha, irmãos, que lindo. A arca da aliança, ela tem 3 simbolismos: a arca da aliança, ou seja, é algo novo que o Senhor Deus está fazendo conosco; a arca do testemunho, das maravilhas que o Senhor Deus tem feito e ainda vai fazer; e a arca do concerto, daquele que chegou talvez quebrado, talvez desenganado, talvez sem valor nenhum lá fora, mas aqui dentro o Senhor tem um concerto com você. O Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas. Aleluias. É por isso que eu aprendi a amar o nome do nosso ministério, Assembleia de Deus, Arca da Aliança, porque representa a presença de Deus, e no lugar onde o Senhor, Ele gera testemunho e também faz concerto. Foi assim na nossa vida, foi assim na vida de tantos irmãos. Aleluias. Então, irmãos, o Senhor instruiu a criação da Arca da Aliança, que ficaria dentro do tabernáculo, que o tabernáculo ficava no centro do acampamento, e é o lugar onde o sacerdote ofereceria sacrifício em expiação. O que é em expiação? É em favor de. Todos erravam, aqueles que pecavam, aqueles que blasfemavam, murmuravam, tinha muito. O sacerdote era quem ia lá no tabernáculo. Aí dentro do tabernáculo existe o átrio. Aí dentro do átrio existe o santo. No próximo culto eu quero trazer para os irmãos uma imagem. Ô Bruninho, você e o Davi, coloca no Google aí, imagem do tabernáculo. Se vocês conseguirem abrir para a igreja ver, seria uma bênção.
Então, irmãos, dentro desse tabernáculo, somente o sacerdote entrava para oferecer o sacrifício, em prol, em expiação pelo povo, né? Então, olhem desde aquela época, a importância do sacerdote, né? Como é importante o papel de quem está na liderança e o peso, irmãos, e o peso de se carregar a responsabilidade de um povo, de vidas, né? E dentro desse tabernáculo havia algumas divisões. O átrio, aí havia uma cortina, depois vinha o santo, o lugar santo, e depois do lugar santo ficava o santo dos santos. E dentro desse lugar, depois de uma sequência de cortinas grossas, ficava a Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos. Então ninguém tinha o poder ou a dádiva de ver a Arca da Aliança, senão o sumo sacerdote. Na verdade, nem o sumo sacerdote ele podia ver, porque a glória e a presença de Deus era tão tremenda que ele poderia ser consumido. Quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para oferecer o seu sacrifício em expiação pelo povo, era amarrado no pé dele uma corda, para que se lá ele fosse consumido pela glória de Deus, os sacerdotes que estavam no santo até então, eles pudessem puxar o sumo sacerdote. Tamanha era a reverência com a presença de Deus. Os irmãos conseguem compreender um pouquinho aqui, irmãos, ó, o tabernáculo, tá vendo? Isso era montado no centro do acampamento. E tudo ali em Êxodo capítulo 26, os irmãos vão ver as instruções sobre essas cortinas azuis. Aqui era o lugar do holocausto, né, onde eram oferecidos sacrifícios. E depois aqui dentro havia divisão do átrio, do santo e do santo dos santos, que era o último estágio do tabernáculo, né? Então o povo de Deus caminhava em meio ao deserto, e toda vez que eles paravam, eles caminhavam, e quando paravam, era montado o acampamento de novo, era montado. Então foi tudo planejado para que fosse montado e desmontado facilmente, né? Eu tenho alguns irmãos aqui que serviram exército, já Bruno lembra, né? Um deles, quando a gente ia para o acampamento, você leva barraca, aí rapidinho você estende, daqui a pouco ali é o rancho, é a cozinha, ali é o sargento, onde ficam os sargentos oficiais ali. E da mesma forma era o povo. Então eles peregrinavam pelo deserto e montavam e desmontavam. Por isso o tabernáculo tinha que ser feito dessa forma, amarrado com cordas, para que ele fosse facilmente desmontado e montado em outro lugar. E dentro, irmãos, quando desmontava esse tabernáculo, quando desmontavam essa tenda aqui, onde fica o santo e o santo dos santos, a Arca da Aliança ela já era envolvida e embalada, ninguém conseguia ver. Tanto que se os irmãos forem puxar, já foi ministrado aqui sobre a Arca da Aliança, quando Uzá, né, Davi está trazendo a Arca da casa de Obed-edom, que eles estão trazendo, que ele coloca em carros, né? Acho que é na casa de... Depois eu preciso atualizar isso daí. Mas que Davi estava trazendo a arca de forma errada. Por que a Arca da Aliança ela tinha as alças, e aqui no capítulo 25 fala sobre varais de madeira de acácia, para que ela fosse carregada nos ombros pelos levitas, né? Somente os levitas, que eram, né, lógico, da tribo de Levi, eram os que podiam carregar a arca nos ombros. Assim foi estipulado pelo Senhor, né? E Davi, nesse contexto, quando ele está trazendo a arca, ele resolve fazer de uma forma diferente, coloca a arca em carros. Só aqui a gente já tem um direcionamento. Nunca fazer algo, irmãos, fora do direcionamento que Deus deu. Por mais que seja fácil, por mais que seja mais cômodo,
mas nós podemos pagar um preço altíssimo por fazer algo fora da direção do nosso Deus. É tremendo, né? E ali, quando o tabernáculo era desmontado, olha que legal, aqui já está a divisão, ó, do santo e o lugar santo dos santos. Aqui estavam as cortinas e a arca da aliança ficava dentro do santo dos santos. Então, irmãos, a arca representava a presença de Deus, era o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo, né, de Israel. E ali o Senhor estipula que seja feita de madeira de acácia, coberta com ouro. E dentro dessa arca havia 3 itens que eram guardados. Aqui, quando cita propiciatório, os irmãos estavam lendo junto comigo, né? Propiciatório nada mais era do que a tampa da arca. A arca era como se fosse uma caixa de madeira e em cima vinha uma tampa. E nessa tampa ficavam os querubins que ficam com essas asas aqui. Por isso que os irmãos vão entender. Eu acho que alguém já perguntou isso uma vez. O certo da asa não era aberta? Porque se um anjo voa, a asa tinha que ser ao contrário, né? Por que a asa fica de frente? A exemplo da arca aqui, ó, no desenho. Porque essas asas representam os querubins. Os querubins alados, que eles ficavam um de frente ao outro, cobrindo a arca da aliança, ou seja, cobrindo a presença de Deus. Então, irmãos, por isso que essa asa do nosso ministério, ela fica assim, uma de frente à outra, representa os querubins, não é uma asa de anjo, amém? Se alguém um dia perguntar para os irmãos, mas essa asa aí está ao contrário, você fala, vai aprender a ler Bíblia, vai ler sobre a arca da aliança, você vai entender que os anjos têm as asas uma de frente para o outro. Amém? E aqui o Senhor estipula, né, a criação com os varões de acácia. E os irmãos sabiam que essa madeira acácia, eu fui estudar um pouquinho e aprendi um pouquinho sobre. Era uma madeira rejeitada, irmãos. Era uma madeira espinhosa. Era uma madeira que não tinha valor no deserto. E olha, de algo que não tinha valor, espinhoso, que não tinha utilidade nenhuma, olha o que o Senhor deu como direção para fazer. Olha a obra-prima que o Senhor Deus fez através de algo, de uma madeira que não tinha valor nenhum. Alguém consegue ter uma relação espiritual com isso? Alguém aqui era uma madeira espinhosa quando estava no mundo? Ninguém podia tocar? Pois é, Deus tocou e fez algo lindo para a honra e glória do nome dele. Aleluias! E irmãos, quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer e aprender sobre a Arca da Aliança, mais a gente ama o nosso Senhor e o nosso ministério. Porque dentro dessa caixa estavam os 3 itens que eu falei para os irmãos. E quais eram esses 3 itens? Eram as tábuas da lei, onde estavam os 10 mandamentos, né, que o Senhor direcionou para o seu povo através de Moisés. Por isso que quando nós ouvimos essa analogia, às vezes, irmão, guarda essa palavra na tábua do seu coração. Quando alguém fala isso, guarde na tábua do seu coração, representa como se fosse um mandamento nas tábuas da lei. É um lugar onde você vai guardar, irmãos, né? Representa o nosso coração, as tábuas. E junto às tábuas da lei, eu até deixei anotado aqui para trazer para a igreja, né? As tábuas da lei. Em Êxodo 25:16 fala: porás na arca o testemunho que eu te darei. 25:16. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Era pesado, hein? Então, as tábuas, irmãos, representam os 10 mandamentos, conforme eu falei para os irmãos. No contexto do Novo Testamento, as tábuas da lei apontam para a promessa de Deus.
de escrever sua lei nos corações dos crentes. É isso que eu acabei de falar para os irmãos. Em Jeremias 31, Deus promete: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Não sou eu que estou falando, irmãos, a palavra de Deus é quem fala, né? Então, o segundo item, o primeiro item era as tábuas da lei, o segundo era a vara de Arão, né? A vara de Arão, que em Números 17:10 fala: disse o Senhor a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante a arca do testemunho, para que se guarde como sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. A vara de Arão, irmãos, era o sinal de autoridade de Deus sobre o seu povo. Deus já sabia que o povo iria murmurar. Que o mais interessante que acontece, mesmo com a criação da arca, mesmo com a criação do tabernáculo, o povo começou a ter um lugar para adorar, porque até então eles reclamavam: oh meu Deus, Moisés, eu não sei onde adorar esse Deus. Aí Deus foi e resolveu, criou um tabernáculo, criou a arca da aliança, um lugar para se adorar, onde habitava a presença do Deus vivo, que tirou eles do deserto, do Egito, e trouxe para o deserto em caminho para uma terra que manava leite e mel. Mas isso não foi suficiente, irmãos. Ainda assim o povo continuou a murmurar contra Moisés e contra o Senhor. Os irmãos entendem, irmãos, que a murmuração, ela acaba com qualquer faísca de esperança que possa existir na nossa vida. Os irmãos entendem que a murmuração, ela drena qualquer... Você já experimentou ficar perto de alguém que é habituado em murmurar? Como que você sai de perto de uma pessoa dessa? Imagina Moisés caminhando 40 anos do lado de um povo que só murmurava e culpava ele por ter tirado eles do conforto do Egito. A pessoa não entendia que estava vivendo uma vida escravizada e que foi liberta. Mas o nosso Senhor, Ele é justo e fiel, irmãos. Tanto que entrou somente Josué e Caleb na terra prometida. E eu fico com esse questionamento, né, que eu fiz: meu Deus, Moisés, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele caminhou, ele acabou morrendo na entrada da terra. Mas a promessa do Senhor era para a descendência dele, era para um povo. É por isso que eu falo para os irmãos sempre aqui quando a gente está ministrando: o plano do Senhor é para um povo. Não é um plano por pastor Max, por pastor Pedro, para a irmã Luciana, para a irmã Tamires. O plano do Senhor é para o povo dele. Se eu e você, nós não cumprimos com a nossa parte dentro desse plano, irmãos, lá em João 15 já fala: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo aquele que não dá fruto, ele lança fora. Então nós não podemos confundir chamado com salvação. Não é porque eu tenho chamado, você tem um chamado, você tem uma promessa, que nós estamos salvos por conta dessa promessa, não, irmãos. A gente tem que cumprir com a nossa parte de fazer cumprir o propósito do Senhor, porque o plano do Senhor é para o povo dele. Nós só somos parte desse plano que é perfeito. O plano do Senhor, ele não falha. Se eu e você, nós falharmos no meio do caminho, o plano do Senhor permanece o mesmo. Nós é que vamos prestar conta da nossa falha, do nosso erro. Aquilo que eu não topar fazer, aquilo que eu decidi parar no meio do caminho, o Senhor vai vir e vai trazer outro para fazer no meu lugar, no seu lugar. Mas o plano dele continua o mesmo, e nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Essa é a maior das realidades, irmão.
Então, o que quero que os irmãos entendam? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. O Senhor criou um local porque eles falavam que não sabia como adorar. Amém. O Senhor foi e criou um templo móvel. Colocou um lugar sobre a Arca da Aliança, o lugar onde o Senhor habitaria. Colocou dentro dessa Arca da Aliança as tábuas da lei, a vara de Arão, né? Aqui, ó, vamos lá. Sinal, aqui, ó, significado espiritual da vara de Arão. A vara de Arão que floresceu e deu amêndoas é um símbolo da autoridade de Deus e da escolha divina de Arão e seus descendentes para o sacerdócio, porque Deus já sabia que muitos poderiam se levantar no meio e falar: mas quem é esse Arão aí? Quem é esse que Deus colocou na frente do trabalho? Os irmãos já viram isso? Por que tem que ser ele? Por que não pode ser fulano? Por que não pode ser eu? Deus teve que fazer e trazer um sinal no meio do povo. Somente a vara de Arão floresceu. Seria algo sobrenatural, para que o povo entendesse que aquele verdadeiramente era chamado por Deus. Você vê que Deus, ele está sempre pensando, irmãos, além da curva. O que eu e você estamos planejando aqui, Deus já tem traçado lá na frente já. A gente que às vezes não entende, quando você está dando murro em ponta de faca, quando você tenta, cai. Isso faz parte de um processo para que ali na frente se cumpra o propósito que Deus tem. Entendeu? E assim foi com o povo do Senhor naquela época, né? Jesus é o grande sumo sacerdote. Em Hebreus 4,14 fala isso, cuja ressurreição autêntica, a ressurreição autentica sua autoridade e o papel como mediador entre Deus e os homens. Assim como a vara deu frutos, a vida no Espírito deve produzir frutos espirituais em nós. Isso está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. Depois eu mando para a igreja, amém? Para os irmãos terem essas anotações. Eu não falei sobre o terceiro item, né? Então, dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná. O pote de maná. O que era o maná? O maná era o maior exemplo da provisão de Deus na vida daquele povo. O maná era o alimento, irmãos, que desciam na porta da tenda de cada um daquele povo, dos 3 milhões de pessoas, todo dia pela manhã. Era o maior sinal da provisão de Deus, né? Em Êxodo 16, 33, disse Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, para guardar-se para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante da arca do testemunho para se guardar. O significado do pote do maná: provisão divina, né? O maná é um símbolo da provisão diária de Deus para o seu povo no deserto. Isso nos ensina o que, irmãos? A gente ter uma dependência diária do Senhor. O alimento espiritual, irmãos, da nossa vida, ele precisa ser diário. Não é dia de quarta e dia de domingo. Se os irmãos tomassem banho só dia de quarta e dia de domingo, como seria? Alguns irmãos só dia de domingo, como seria? Não é? Se os irmãos se alimentassem somente aos domingos, eu acho que não teriam um gordinho aqui, né, pastor? Eu seria o primeiro a secar. Se os irmãos se alimentassem só dia de domingo às 7 da noite, ou dia de quarta come um pratão, fica das 7 às 9 comendo um pratão, e depois vai comer só no domingo, quem aqui aguentaria, irmãos? Ninguém. Da mesma forma, parece óbvio, né? Mas o óbvio às vezes a gente tem que falar, porque está na nossa cara e a gente não enxerga. O alimento, irmão, espiritual, ele tem que ser diário.
O nosso alimento tem que ser diário. A gente tem que aprender um pouquinho, ler um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor diariamente. Isso é falado desde sempre. Esses dias eu vi um vídeo no Telegram, no Telegram não, no Instagram lá da vida, um rapaz exemplificando como que seria se a Bíblia fosse o celular da gente. O cara acordando, indo para a mesa tomar café, aí coloca a Bíblia na mesa assim. Aí saiu do café, foi escovar o dente no banheiro, colocou a Bíblia assim em cima da pia, escovando o dente aqui assim. Porque muitos de nós são assim. Aí sentou no vaso, foi no banheiro, sentou no vaso, abriu a Bíblia, tá, e dando risada. Aí saiu, foi para a sala, sentou, relaxou, não sei o que, Bíblia de novo. Aí foi dormir, não sei o que, começou a ler a Bíblia assim. Daqui a pouco a Bíblia, pum, caiu na cara assim. Eu falei, nossa, que tapa. Porque eu tenho certeza que muitos aqui já caiu o celular no rosto já. Assistindo algum conteúdo, o celular caiu no rosto. Agora, quantos de nós aqui a Bíblia já caiu no rosto de a gente tanto ler? Isso começa por mim, irmãos. Então, os irmãos entendem o poder do simbolismo, mais uma vez, do simbolismo desse ministério, a Assembleia de Deus, a Arca da Aliança. Nós estamos num lugar onde habita a presença de Deus, onde está a presença de Deus, onde está as tábuas da lei, os mandamentos que nós devemos guardar no nosso coração, onde está a vara de Arão que floresceu, para que você reconheça a liderança sobre a sua vida, para que você reconheça que alguém zela pela sua vida, que há sacerdotes que buscam, oram por você, pela sua família, e que também há o maná do céu, ou seja, a provisão diária de Deus nas nossas vidas. Esse é o papel do ministério Arca da Aliança, onde existe a presença de Deus, onde está a presença de Deus, mas não é para qualquer um. O Senhor escolhe a dedo quem está aqui dentro. Pode parecer que não, irmãos. A porta pode estar aberta todo dia de quarta, todo dia de domingo, mas o Senhor escolhe a dedo quem vem aqui, quem entra aqui. Sempre foi assim no nosso ministério, né, pastor? Em 2015, nós morávamos lá no Parque das Palmeiras já. O Senhor nos mandou lá para o Mantiqueira. Eu falei, meu Deus, o que eu vim parar nessa igreja? Tem igreja na rua atrás de casa, na frente de casa. Quantos daqui, Denis, Samaressa, minha mãe e meu pai moravam no centro, ia lá pro Mantiqueiro, Luciana, Parque das Palmeiras, Elias, lá, aí você ia ver, da rua da igreja, não tinha quase ninguém, né, pastor? E aqui tem sido da mesma forma. O Senhor tem enviado vidas, pessoas que são escolhidas, assim como a Arca da Aliança era, irmão, não é qualquer um que poderia ver. Muitos querem ver, muitos querem ser tocados pelo poder do Espírito Santo que habita nesse lugar, mas não foi um lugar para todos, foi um lugar para os escolhidos de Deus. O Senhor escolheu a cada um de nós para que nós estivéssemos aqui, inclusive hoje. Eu falo isso para os irmãos, inclusive, que estão visitando o nosso ministério. Os irmãos foram escolhidos para estar aqui hoje, amém? Os irmãos creem nisso? Eu creio, irmãos. E o nosso ministério, ele sempre foi marcado por milagres, por superações. Os irmãos aqui foram ver, tem milagre na família de um, tem milagre na família de outro. É o outro que saiu da UTI, é a mãe estéril ter filhos, é o pai do nosso pastor Jonas que já estava morto. O Senhor veio e trouxe o fôlego de vida. Nós temos um milagrezinho aqui a caminho, que os irmãos conhecem, do nosso ministério. O Ianzinho, baterista, está ali, né, Vi? E são promessas, irmãos. Mas para isso existe um preço a ser pago. Existe um preço, assim como o sacerdote pagava o preço para conseguir acessar o Santo dos Santos e oferecer o sacrifício. Assim nós estamos pagando o nosso preço. Nós estamos aqui oferecendo os nossos corpos, assim como Paulo fala.
oferecendo os nossos corpos em sacrifício vivo e agradável ao nosso Deus. É desconfortável, né? Estar aqui agora nesse frio à noite, ouvindo a palavra, uma palavra de ensino. Não tem reteté, não tem pula-pula, não tem profecia, mas tem o Espírito Santo te moldando, mas tem a palavra do Senhor te moldando, mas tem a mudança de mente, você construindo algo que você até então você não entendia. A mudança só vem, irmãos, quando nós mudamos aqui, ó. A mudança genuína só vem quando nós mudamos o nosso pensamento. E a mudança de pensamento só vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluias. Igreja, eu não vou estender por hoje, né? Eu acho que deu para os irmãos entenderem. Legal, filho, obrigado, viu? Aqui, ó, ficou as tábuas da lei, o potinho de maná e a vara de Arão. Nossa, dá até para comprar no Mercado Livre, é assim. Rapaz, isso é profético. Para os irmãos entenderem, amém, irmãos? Eu quero que os irmãos entendam o que significa o nosso ministério. Quando te perguntarem por que a sua igreja se chama Arca da Aliança, a maior alegria nossa vai ser os irmãos saberem responder. Sabe por que a minha igreja se chama Arca da Aliança? Porque lá está a presença de Deus, porque lá habita a presença de Deus, porque lá há milagres, porque lá há palavra, porque lá há alimento diário, porque lá há a presença do nosso Senhor no nosso meio. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Esse conteúdo depois a gente vai deixar no nosso canal do YouTube. Quem não conhece, né, não tem acesso, é só colocar no YouTube lá, Assembleia de Deus, Arca da Aliança, já vai aparecer. A gente está chegando hoje a 100 vídeos, irmãos, 100 vídeos de pregação. Dá para ficar mais de mês ouvindo pregação lá, né? É maravilhoso, porque às vezes a gente aprende algo aqui, ou fica uma dúvida, ou algo que a gente quer lembrar depois. É trabalhoso, irmãos, sair depois daqui, vai, põe no computador, edita o vídeo, mas já vai fazer 1 ano e pouquinho que a gente faz isso com o maior amor e carinho, para que os irmãos, né, aprendam um pouquinho mais da palavra de Deus, revejam as pregações, e outra, para que seja um canal de evangelismo, né, para que vidas sejam alcançadas, como já aconteceu, de pessoas chegarem nos comentários, falar através que foi através de uma pregação, né, ela ouviu a voz do Senhor. Então, que os irmãos venham, né, orar, né, em favor desse projeto que a gente colocou no nosso coração, que é manter esse canal ativo, né? Todas as pregações a gente coloca lá, né? Tudo a gente coloca para que seja eternizado. Eu creio, um dia o YouTube pode sair do ar, mas enquanto não sair, tá lá, tá eternizado, né? Muitos irmãos têm aqui suas primeiras ministrações, estão lá guardadinhas até hoje. Creio que Deus está preparando os novos aí que em breve vão estar aqui ministrando, e é para honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos colocar de pé nessa noite, vamos agradecer ao Senhor. Eu espero ter conseguido transmitir para a igreja um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quem sabe aí numa próxima oportunidade, em breve, a gente dá sequência. Nós estamos com uma ideia de trazer um culto, na verdade não é um culto, separar um dia da semana só para ensino. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar. A gente vai ter um período de ensino sobre a Arca da Aliança, depois, e assim Deus vai nos dando. É muito bom, irmãos, aprender.